Boa noite, meus amados do Facebook, você também do YouTube, né? No Facebook, Ed do Teclado, no YouTube, Ed em Nova Aliança. Então sejam todos bem-vindos, se achega aí no seu sofá, tomando o seu cafezinho da noite e ouvindo uma palavra que nos liberta de tudo quanto é mal que se prega por aí. De tudo, liberta de tudo quanto é algema que se algema a igreja por aí. Então, vamos se libertar dessas algemas, né? E vivemos uma vida tranquila, em paz, uma vida com Deus, porque Deus é paz. Amém? Então, meus amados, eu quero trazer um assunto hoje. Não é um assunto, eu não digo um assunto que nós nunca pregamos, vimos por aqui, ouvimos, né, por aqui, pelas minhas ministrações, mas eu quero fazer um reforço daquilo que eu até já tenho comentado em meus vídeos, em algumas oportunidades que eu tive por aí. Alma, o nosso tema é esse, alma e espírito. Esse é o nosso tema, né? Eu quero fazer que você entenda nessa noite que alma não vai para o céu. Se a alma, e se nós entendemos que a alma não vai para o céu, por que o sistema religioso tem batido tanto nessa tecla de salvar alma? Vamos salvar a alma, o importante é salvar a alma, o importante é salvar a alma. Então o que eu quero trazer para você hoje é o entendimento do que é alma, né? Uma vez que você entendeu o que é alma, você vai concordar que alma não vai para o céu. A alma morre. A alma morre. Então se a alma morre, não tem como ela ir para o céu. Então, meus amados, é esse a nossa pregação hoje, né? O meu intento de hoje, a minha homilia de hoje. Tentar que você entenda que alma não vai para o céu. Então, se você, uma vez que você vai entender isso, você não vai ficar mais dizendo, vamos salvar a alma, nós precisamos salvar a alma para Jesus. Logo já põe Jesus. Jesus não é mais nada também. Jesus não manda mais em nada. Eu estou cansado de pregar aqui. Aceite você ou não. Para mim, eu prefiro que fique duas pessoas aqui nesse vídeo, entendendo o que a Bíblia fala, do que um milhão de pessoas que não entendem nada de Bíblia e nem têm interesse de aprender. Então essas pessoas, para mim, não precisa nem se ficar nessa tela. Se você não tem interesse de aprender e se libertar, né? E viver uma vida em paz com Deus. Então o nosso tema é esse, alma e espírito. E eu quero provar para você que a alma morre. Ela morre junto com a carne. A alma não se salva, a carne não se salva, a alma também não. O que é que se salva? O espírito. O espírito não morre. Esse não morre. Então é ele que vai se salvar. Amém? E para nós iniciar, nós temos aqui bastante passagens, tudo falando de alma. Tudo falando de alma. Que é para tirar a sua dúvida de uma vez por todas. Amém? Então eu vou pedir para você abrir na nossa primeira passagem, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Essa é a nossa primeira passagem. Então formou, olha, eu gosto de explicar, sabe aquele cara da Praça é Nossa? Que gosta, tem que ser explicado, bem explicadinho. É assim aí. Eu não gosto que a pessoa termine de ouvir esse vídeo
e continue no mesmo engano que ela estava. Alguma coisa tem que acontecer. Ela tem que se libertar, ela tem que pôr na mente dela a verdade que está escrito aqui. Então ela precisa entender a primeira diferença entre alma e espírito. Olha aqui, ó, no versículo 7. Então formou. A palavra formou não é a mesma que fez. Porque está escrito que no princípio Deus fez, criou, não, perdão, não é que fez, é criou, né? Então a palavra formou não é a mesma coisa que criou. Então o que Deus fez no princípio? Ele criou os seus filhos, os espíritos, porque Deus ele é espírito. Então no princípio de tudo, a primeira coisa que Deus fez foi criar os seus filhos à sua semelhança. Então, preste atenção, igreja. Os filhos de Deus é a semelhança dele, o Espírito. O Espírito que ele criou como filho é a semelhança do Pai que é filho. Como se diz a história por aí, filho de peixe, peixinho é. Então, se Deus é Espírito, o que é que ele criou como semelhança dele? Os Espíritos. Então, os Espíritos são os filhos de Deus. Aqueles que vão se salvar. É eles. Amém? Mas a palavra formou. A palavra formou é quando eu pego o barro e amasso e faço um jarro. Eu formei um jarro. Então Deus formou o homem carnal. Deus formou o homem carnal da onde? Do pó da terra. Se Deus formou o homem carnal, o ser humano, do pó da terra, para onde que ele vai voltar? A terra. A terra é a pátria dessa carne. E a pátria do Espírito foi lá no céu, porque foi lá que ele foi criado. Então a pátria do Espírito, igreja, é os céus. É o paraíso. E a pátria dessa carne é dessa terra. Então essa carne ela tem que ficar aqui. Ela tem que voltar para onde ela era. Para onde ela era antes. O que ela era antes. Essa carne ela tem que voltar a ser o que ela era antes. Pó, barro, terra. Como você querer aceitar ele. Mas o Espírito não. O Espírito foi criado, não foi formado. Lê a Bíblia direito, irmão, meus amados. Que a palavra criar é uma coisa, é onde eu vejo, eu por essas redes sociais, eu vejo pastores renomados, perdidos. Porque na mente deles, a formação é a mesma coisa de criação. A criação, presta atenção, igreja. A criação de Deus foi criada lá em cima. A formação foi formada aqui na terra. Amém? Preciso desenhar mais alguma coisa? Então vamos acabar de ler o versículo aqui, que é um versículo só. Então formou o Senhor Deus, o quê? Ao homem. Deus não formou os seus filhos, preste atenção na hora que você estiver lendo. Em lugar nenhum vai aparecer que Deus formou os seus filhos, não.
Deus formou o homem, o espírito homem. Nós temos dois tipos de homem: o nosso homem exterior e o nosso homem interior. O nosso homem exterior é pó e terra. O nosso homem interior, ele é espírito. Amém? Então, é esse espírito que vai se salvar. É esse espírito que vai ressuscitar deste corpo. Esse espírito que está aqui dentro, ele não vai ser enterrado junto com essa carne. Amém? Aí está aqui. Formou o Senhor Deus ao homem do quê? Do pó da terra. Do pó da terra. Igreja, presta atenção. Do pó da terra, Deus formou o homem. Da sua palavra, ele criou os seus filhos, os espíritos. Da sua palavra, com a sua palavra, ele criou o espírito. Amém? Do pó da terra, ele soprou. Formou e soprou nas narinas um fôlego de vida. Um fôlego, preste atenção, igreja. Um fôlego de vida. Então, fôlego de vida temos nós, que somos seres humanos, e tem qualquer animal que se move sobre a face dessa terra e que voa sobre o ar. Então, fôlego de vida, todos nós temos. Então, você já vê que o fôlego de vida não é um espírito, é a alma daquele ser vivente. Então, nós somos considerados como alma vivente. A nossa carne, o nosso corpo humano, né? O nosso corpo humano é considerado como alma vivente. Com fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Alma vivente. A palavra alma, lá do grego, ela quer dizer nefesh. E a palavra nefesh do hebraico quer dizer sangue. Aí vem a pergunta, não posso deixar de perguntar. Sangue entra no céu? Só se for na cabeça de um crente, de um religioso perturbado, para achar que sangue entra no céu. E como é que os crentes religiosos querem salvar a alma, se a alma ela é proveniente do sangue? A alma, ela precisa do sangue. O sangue é quem sente a dor. Se você fazer um corte no seu dedo, perdão, você vai sentir a dor. Mas se você morrer, vai cortar o seu dedo, não vai sair mais sangue. E você tão logo não sente dor. Será, igreja, que um médico desse que faz, né, como é o nome? Perdão se eu não sei a palavra, eu só tenho a primeira série. Neocópia. Como é o nome aqui quando a pessoa morre, o médico abre ele todo, neocopracia? Me ajuda aí, igreja! Que eu só tenho a primeira série. É preciso ficar dando a cara para bater, para esses teólogos sem vergonha ficar mentindo para a igreja. Necrópsia, é isso? O nome que se dá? Quando a pessoa morre de uma morte suspeita, é obrigado o médico a abrir ele todinho. Você já viu um vídeo pelo YouTube dessas coisas? Eu já vi, né? É horrível.
Então, o médico anestesia o morto. Obrigado a você que tem curtido essa página. O médico anestesia o corpo para abrir o corpo? É isso, igreja? Não. Por quê? O corpo já está morto. Ele não vai sentir dor nenhuma, mas está morto, está morto. Mas se você está vivo, você precisa de anestesia. Porque a dor está no sangue. A alma está viva ali. A alma está viva. Tem sangue, a alma está viva. A alma vai sentir dor se você é cortado, leva um machucão, um atropelo, sei lá. A alma vai sentir a dor porque ela está viva. Nesse corpo ela está viva. Mas uma vez que esse corpo morreu, a alma morreu também. Você pode cortar o que você quiser desse corpo que não vai sentir nada. É simples assim. Agora venho eu com a primeira série. Dar a cara para bater para esses teóricos, cara de pau. Bem, esse é o nosso primeiro assunto só. Nós só estamos no nosso primeiro assunto. Em Gênesis ainda, pula um capítulo, capítulo 3, versículo 19. Versículo 19. No suor do seu rosto comerás a erva do campo. No suor do seu... É isso mesmo? Gênesis 3, será que eu não pulei, não marquei errado aqui? Gênesis 3, versículo 19. É aqui que eu estou. No suor do rosto comerás o teu pão, até que... não falei, eu estava lendo com o que eu estava lendo aqui. No suor do teu rosto comerás o teu pão até. Olha a palavra até. Eu já estou cansado de falar nos meus vídeos aqui que a palavra até. E se você não fugiu da escola, você também sabe que a palavra até é uma palavra de vencimento. Eu vou tomar água dessa taça até ela se acabe. Se acabou, eu não consigo tomar mais, porque acabou. Então a palavra até é um limite, é uma palavra de vencimento. Então está dizendo, como era o suor do teu rosto, o do pão, né? Até que torneis para onde? Para o céu? Não. Aqui está dizendo torneis a terra. Torneis a terra, pois nela foste, pois dela foste formado. Como que Deus vai levar algo desse reino terreno para o reino celestiais? Seria, né? Não é que vai ser, perdão, se eu consertar para não jogar pedra em mim. Seria a mesma bagunça daqui desse reino. Se essa carne vai para o céu, sangue vai para o céu, que é a alma. Sangue vai para o céu, a carne vai para o céu. Eu conversando com um crente, não sei se eu digo o nome da igreja, eu posso dizer que é da Adventista? Não posso dizer não. Ele me falou que lá no céu vai ter mulherada, vai ter até sexo. Meus amados, picanha, Ferrari. Isso é o que eu me lembro que ele falou, né? Mas deixa para lá. Então está aqui, pois dela foste formado. Dela foste formado. Quando o espírito sair desse corpo, esse corpo volta para onde ele era. Ele não pode subir. Se ele subir,
Aliás, né? Para você, porque os crentes acham que vai conhecer lá papai, mamãe, que já estão lá, irmão, tio, filho, essa misturada toda. Chega lá, vai ver todo mundo. Olha lá, Abraão, olha, eita, Abraão, você está aqui, rapaz. Lá na terra a turma fala muito de você. Mas o Abraão não está lá na terra, porque o Abraão era carne. O Espírito, não se sabe o nome, só ele sabe o nome daquele Espírito que estava em Abraão. Formado porque tu és pó. Tu és pó e ao pó tornarás. Aqui não está dizendo que o pó vai subir para o céu. Não, ao pó tornarás. E agora o Espírito sim. O Espírito vai tornar a pátria dele, que é os céus. Amém, meus amados? 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 45. Versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem. Quem foi o primeiro homem? Adão, formado lá no céu ou aqui na terra? Aqui na terra. Aqui na terra. O primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. Alma vivente. Para te dar uma explicação melhor, a alma é ela que dá vida a essa carne. E o espírito dá vida à alma. Então, se o espírito não alimenta a alma, a carne tomba. E a alma junto, porque é o sangue. É as nossas alegrias. A alma, ela sente alegria, ela sente desejos, fome, sede, dor, que eu já expliquei, né? A alma, enquanto ela está viva no nosso corpo, ela sente dor. Mas o espírito, ele não sente dor. Ele não tem desejo. O espírito não tem sentimentos. A alma tem. Quando essa carne tombar, os sentimentos dessa carne, que estava alimentando esta carne, vai tombar também. Tá bem? Mas fique tranquilo, nós estamos na segunda passagem aí, na terceira, né? Aliás, terceira passagem, nós temos várias aqui. No versículo 45, 1 Coríntios 15, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quem foi o último Adão? Jesus de Nazaré. Foi o último Adão. O último Adão, porém, é o quê? Espírito. O último Adão. Espírito aqui. E espírito, o quê? Vivificante. É diferente de alma vivente. De alma vivente. O espírito é vivificante. O espírito não morre, a alma morre. Então não tem como salvar a alma, porque ela vai morrer, ela faz parte do pó da terra. Aquele fogo de Deus que deu vida a essa carne. O pó que juntou, fez o corpo. Foi um fogo de vida que Deus deu àquele corpo. Mas aquele corpo não tinha o Espírito de Deus. Hoje nós temos o Espírito de Deus. Amém? Josué,
Vamos voltar um pouco aqui em Josué. Já passamos. Josué. É isso que atrasa meu. Se tivesse uma pessoa para ir abrindo a Bíblia aqui, mas eu não tenho ninguém que faça esse trabalho. Quando você abre um livro constantemente, as páginas ficam soltas. Mas quando você quase não leu esse livro, Josué quase não leu ele. Deixa eu ver aqui o negócio. Juiz, depois vai vir Josué. Não, Ruth. Josué que é primeiro. Isso agora. Josué, no capítulo 11, versículo 28. As páginas tudo colado ainda. É difícil eu manusear esse livro. No capítulo 11, versículo 11. 11. E todos os que nela estavam, né? Nela estavam. Deixa eu ver se eu consigo ler o 10. Aqui está falando sobre a guerra de Josué que teve em Azor, né? Mas para não encupidar, vamos ler só o capítulo, versículo 11. Você pode ficar lendo na sua casa aí, para você entendendo melhor, tanto para trás como para frente. A todos os que nela estavam, feriram a espada e totalmente o que? Destruíram. Totalmente. Então, se totalmente for destruído, alma, carne, acabou. Totalmente. Agora, se a palavra totalmente para o religioso quer dizer que sobrou alguma coisa, aí é o entendimento deles. Mas a palavra está dizendo que totalmente foram destruíram, né? Cadê? Está vendo? E totalmente os destruíram. E ninguém sobreviveu. Que a alma é a vida da carne, ninguém sobreviveu. E a Azor queimou. Tá bem? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo 27. Atos 27, versículo 37. Versículo 37. E estávamos no navio, né? Que essa passagem está se falando de Paulo, onde ele, lá naquele desastre que teve lá no navio. E estávamos no navio presta atenção, 276 pessoas. Ao todo, 276 pessoas, ao todos. Deixa eu ver se eu leio o 38. Refeito com a comida, ele vai falar do que estava, do povo que estava naquele navio, ninguém morreu. Sofreram os danos,
mas morte não houve. Eles, com aquele tempo que eles ficaram naquele navio, no mar, ficaram muito tempo sem comer, depois saíram do mar, comeram e a força retornou. Então, aqui está falando, todos estavam lá. Aí lá do... pessoas, 66 pessoas, né? Aí lá no livro de Números, capítulo 24, versículo 18, diz assim, né? E Edom, né? Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. Estou olhando para você, se aparece isso aqui. Ah, estou lendo no capítulo 24, perdão, por isso não está falando de nada aqui. Números 31. 31, versículo 28. Então, para o Senhor, tomarás tributo dos homens, do exército que saíram a esta guerra, e será essa guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, como os dos jumentos e ovelhas, jumentos e ovelhas. Acabou. Se eu reler isso aqui. Então, para o Senhor, tomarás tributo dos homens, do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois e dos jumentos e de ovelhas. Que não fala de aula? Como é que eu anotei aqui? Será que eu li passagem diferente? Acho que eu li passagem diferente. Mas você vê que ele tá falando aqui tanto de gente, de homem como de boi. É o que eu quero que você entenda aqui. Tanto homem como boi, como animais, qualquer animal, ele tem alma. A alma vivente, a alma é o fogo de vida. E o fogo e essa alma acabou, tombou a carne, esse fogo foi embora. Mas vamos ler Apocalipse. Vamos ver que o Apocalipse ajuda nos descifrar tanto. Apocalipse 16. Capítulo 13. Diz assim: então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Saiu da boca do profeta. E no versículo 14 está dizendo que é espírito, né? Saiu desses dragão um espírito. Espírito não morre. Porque no 14 ainda diz assim, ó, porque eles são espírito de demônio. Demônio não quer dizer um ser de tridente. A palavra dalmo, quer dizer a palavra demônio, quer dizer a palavra do grego, quer dizer dalmo. Espírito que tanto pode ser bom ou mal. Vai depender do como você, por exemplo, eu vou dirigir no meu carro e no caminho alguém bateu no meu carro. Imediatamente vai
vai incorporar o quê? Né? Incorporar, né? Que já está dentro. É a nossa carne, ela se exorcita um espírito bom ou ruim. Um espírito ruim vai querer briga com aquele outro. E às vezes até matar. E lá em Levítico, Levítico para trás, passando aqui. Levítico no capítulo 24, talvez por isso que eu fiz a confusão com o número, né? 24, 18. O 24, 18. Mas quem matar um animal ou restituirá restituirá por igual. Quem matar o animal restituirá por igual. Essa restituição se fala matar o animal, tira o sangue do animal, você pode consumir a carne. E na lei, isso aqui é da lei, está falando da lei. Mas hoje, depois por isso que os crentes dizem não comer carne, de não comer sangue, por conta desse versículo aqui. Mas o sangue, você vê, quando se você faz um exegese desse versículo, o sangue saindo do animal, ele não entra em outro animal. Acabou. Então, comendo o sangue ou não, acabou. Não tem mais vida. Não tem como o sangue ser restituído em outro animal. Porque ele saiu daquele corpo. Em Levítico, ainda no capítulo 7, no versículo 18, 7, 18, se da carne do seu sacrifício pacífico, se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisas abomináveis será. E a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Dela comer levará a sua iniquidade. Eu li isso aqui mais. Vamos ler o versículo Jeremias. O que diz Jeremias? Está atrás. Jeremias no capítulo 2. Versículo 34. Mas nas orlas dos seus vestidos se achou também sangue de pobres inocente. Você vê que Jeremias, aqui o profeta Jeremias, aqui Deus falando pela a boca do profeta Jeremias, levando sangue de inocentes, que é a vida do inocente. A alma do inocente. Está no sangue. E sangue, o que eu quero que você entenda é que sangue não pode entrar no céu. Então, se não entra no céu, quando a carne tomba, a alma tomba também. Inocente, não surpreendidos no ato de roubar, né? Apesar de todas estas coisas, pulou para o versículo 35, mas deixou o versículo aberto. Ainda dizeis, estou inocente, certamente a sua ira
se desviou de mim. E eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizeis, não pequei. Tudo isso era coisas da lei, mas da lei para o Novo Testamento não passou nada. Então, que inclusive eu quero sobre isso aqui, eu quero explicar mais para vocês lá no ano que vem, quando eu vou mostrar tudo isso para vocês, que da lei para a graça não passou nada. Não passou nada. Então, da lei, eu falo da lei de Moisés, não da lei de Deus. A lei de Deus é uma coisa, a lei de Moisés é outra. Então, da lei de Moisés, tudo aquilo que estava incorporado na lei de Moisés, tudo foi anulado, não passou nada. Agora, a lei de Deus é outra coisa diferente, né? É a lei de Deus que todos nós temos que procurar, pelo menos procurar a cumpri-la. Jeremias, né, 24. Ezequiel também fala alguma coisa. Ezequiel, capítulo 18. Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Ou seja, a alma é uma pessoa, é o conjunto de uma pessoa. Nós somos uma alma. Nós somos, falando humanamente, nós somos uma alma. Agora, a alma, ela não pode salvar, porque a alma é um conjunto da carne, o sangue alimentando a carne e o espírito alimentando esta alma. Eu já li 18:4, né? Eis que toda a alma são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. E minha a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Quem é que morre? A alma. Tá claro ou não tá? A alma que pecar, essa morrerá. Que a alma morre. O espírito não. O espírito não morre. O livro de João, tem algumas poucas passagens aqui, só vai dar tempo para ler. João, capítulo 10, versículo 15. Assim como o Pai me oferece, que são as palavras de Jesus de Nazaré, né? Assim como o Pai me oferece a mim, assim como o Pai me conhece, por isso que é você estar lendo a sua Bíblia, para você mesmo se corrigir aí, não confiar no que eu falo. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O que foi que Jesus deu para as ovelhas, em favor das ovelhas? O corpo. O corpo, não foi o espírito. O espírito assustou. Então, meus amados, é esse conhecimento que nós temos que trazer. Porque se nós não trazermos esse conhecimento, nós vamos ficar por toda a vida achando que temos que salvar a alma. Salvar a alma para quê? O salvamento da alma, que a Bíblia se refere, é as emoções, as alegrias. Às vezes você viu que a pessoa está triste por causa de uma doença, a perda de um ente querido, uma separação. Pense numa coisa que dói, que deixa uma alma triste. Mais triste do que a morte é a separação. A separação é uma tristeza, né? Quem já viveu esses momentos sabe o quanto é triste, principalmente quando a pessoa tem filhos pequenos, né? Que necessita tanto do amor do pai, tanto do amor da mãe.
Então, esse momento é difícil. Então, é que a alma que nós temos que salvar. Se você vê que um casamento está se acabando, então você pode salvar, você pode dar um conselho para evitar aquela separação, você salvou uma alma ali. Você salvou duas almas, aliás, né? Tanto a mulher, do marido quanto da mulher, da esposa. Que iam se separar, a alma ia ficar triste, de repente, através do teu conselho, eles desistiram de se separar e reedificaram as suas vidas. Você salvou a alma, retornou a alegria daquele casal a viver novamente. Isso é salvar a alma. Quando você retorna as alegrias para aquela pessoa. Amém? Outro meio de salvar a alma, quando uma pessoa está doente, sofrendo, triste, por aquele sofrimento, aquela pessoa precisa do remédio para ficar curada, ela não tem o dinheiro, você vai lá, compra o remédio e dá para aquela pessoa, você salvou a alma dela. É assim que salva a alma. Mas alma para o céu, jamais. Estamos em João, né? Não sei se Isaías, vamos ver o que Isaías diz também. Isaías 5. Isaías 5, é Isaías 53. Isaías 53, versículo 12. Está aqui. Por isso eu lhe darei muito como a sua parte. Por isso eu lhe darei muito como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma. Derramou a sua alma na morte. A alma morre. A alma não se salva. Derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isso é alma. Alma morre. Salmo também fala alguma coisa? Salmo 146. Salmo 146. Versículo 4. Sai-lhe o espírito, sai o espírito, quando a carne toma, o espírito sai o espírito, e eles foram ao pó. Saiu o espírito. Não, é claro demais isso para entender. Eu não sei porque os crentes não entendem. Eles lêem tudo, eles lêem isso aqui, mas não entendem. Sai-lhe o espírito e eles torna o pó. O espírito saiu e a carne tornou o pó. Precisa mais esclarecimento que isso. Eclesiastes. Está por aqui? Não, está para trás. Antes de Salmo.
Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 9, tem essa passagem mais duas só. Capítulo 9, versículo 5. Versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Morreu, acabou, que é a carne, voltou para a terra. Não sabe coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa. Morrer, ir para o céu e ver minha mãe e meu pai lá, seria uma recompensa para mim? Sim. Mas aqui está dizendo que quem morreu não tem recompensa. Acabou, meus amados. Não tem recompensa. Morreu, não tem recompensa. Como pode salvar? Se os crentes querem salvar esse corpo, não tem recompensa. Porque a sua memória já está no esquecimento. Se eu morri e não tenho recompensa, minha memória se apagou, como que eu vou lembrar do meu pai e da minha mãe? Não tem como. Mas os religiosos pulam por cima disso aqui e querem, porque querem. Não, nós vamos se salvar, eu vou encontrar meu pai lá, minha mãe lá, meu marido, minha esposa. Não vai. Não vai, porque eles eram pó da terra, estão aqui. Eclesiastes ainda, no 9, nós lemos o versículo 5, versículo 10. Versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o. Faz. Quer fazer um churrasquinho no domingo? Faça. Porque na segunda, você não sabe se está vivo. Faz-o e conforme as tuas forças. Conforme as tuas forças. Por quê? No além. Esse além é cova. No além, para onde tu vais, não há obra. Acabou. Não há obra e nem projeto, nem conhecimento. Se não há conhecimento, como que eu vou conhecer meu pai e minha mãe? Meus amados, é loucura desse povo religioso. Não há reconhecimento nem sabedoria alguma. Morreu, meus amados, morreu e acabou. Jó, vamos ler Jó também um pouco. No Jó, no capítulo 14, já estou ligado, é difícil para nos aula. Capítulo 14, versículo 13. Versículo 13. Que me encobrirás, né? Essa era uma conversa que Deus estava tendo com Jó, né? Eu vou começar no versículo 12. Versículo 12. Assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, nem acordará, nem será despertado do seu sono. 13. Que me cobrisses na sepultura, né? Que me recobriste, né? Que me recobrisses na sepultura e me ocultaste, até que a tua ira se fosse e me puseste um
prazo e depois te lembrareis de mim. Isso era na lei. Então, o homem morria, a carne tombava na lei, no tempo da lei, antes de Jesus, e ia para a cova, carne, espírito e tudo. E essa lembrança ia acontecer, sabe quando? Quando Cristo voltou, que ressuscitou os espíritos que estavam na cova. Atos dos Apóstolos, estamos terminando. Capítulo 2, versículo 27. Versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja a corrupção. Não deixará. Esse era o julgamento que ia acontecer quando Jesus voltasse. E está falando do ressurreição, né? O capítulo aqui está falando da ressurreição e do julgamento. Quando Jesus voltasse, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E para encerrar, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, no versículo 14. Cadê o 14? 20, 14, 12, 13, 14. Então a morte e o inferno, esse inferno aqui é a cova. Então a morte e o inferno foram o quê? Lançado para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno. A morte que perdeu o poder sobre o espírito, né? Que levava para a cova prendia o espírito lá. Então os dois aqui foram derrotados, né? Então a morte e o inferno foram lançados para o lago de fogo. É uma termologia do que se fazia lá no Geena, lá em Israel, que se jogava corpo lá e alguns deles até vivos ainda. Então esses corpos quando jogava lá ainda vivo, por isso que a Bíblia fala do ranger de dente. O cara foi lá jogado dentro de um lago de fogo ainda vivo. Isso tinha lá em Israel, hoje não tem mais, né? Muito tempo, milhares de anos não tem mais. Foi desde o tempo de Zedequias. Lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o lago, a segunda morte, o lago de fogo. Não sei se eu leio o 15. Não preciso nem ler o 15. Então, meus amados, aqui está ficando mais uma vez um entendimento que eu já preguei sobre isto, não dessa maneira, né, mas de outras formas, que a alma, ela faz parte da carne. É a alma que alimenta a carne. É o sangue. O sangue para de circular, a carne vai tombar. A carne vai tombar. Quem sente dor é o sangue. Depois de morto, não sente mais dor. Então, chega de engano de dizer que a alma vai para o céu.
chega. O que vai para o céu é o espírito. Espírito é espírito, esse não morre. Alma é alma, essa morre. Amém? Até mais um novo estudo, uma nova pregação, né, ministração, que nos traga mais entendimento. Amém? E não deixe, estou logo avisando, com muita antecedência, porque o que nós vamos estudar nas quarta-feiras, a partir do ano que vem, vai ser muito nutritivo, né? São lições de vida baseados na lei de Deus, não na lei de Moisés, na lei de Deus. O que você vai entender que o que os crentes seguem aí são lei de Moisés e costume judaico. Mas o que eu quero trazer para você é lei de Deus limpa, 100% lei de Deus. Não é costume judaico e nem lei de Moisés. Os crentes vivem isso. Lei de Moisés misturado com os costumes judaicos. E querem ser abençoados que nem os judeus. Os judeus são abençoados não é por causa de guarda de sábado. Os judeus são abençoados porque eles guardam, se esforçam para guardar o máximo da lei de Deus. Por isso que eles são abençoados. Amém? Uma boa noite, um bom sono e fica com Deus até domingo. Assim, Deus vai permitir que domingo nós estejamos juntos aqui e misturados. Amém?